Olá pessoal, vamos continuar nossos estudos, o nosso bate-papo. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito simples que todos fazem muitas vezes, mas não sabem o que estão fazendo, não encontro como nome, né? Fazem por uma questão de prática, de rotina, mesmo nos nossos micro e pequenos negócios, né? E não sabem o nome técnico disso. Nós vamos falar de conciliação bancária. É simples de se fazer, não é complicado. É bom que se faça diariamente, né? Por quê? O nome já diz, é conciliação bancária. Você vai conciliar o seu livro caixa com o seu livro de conta do banco, com a sua conta do banco. Então você vai pegar o seu livro caixa, livro conta corrente, quer dizer, desculpa, seu livro conta corrente que você usa na sua empresa e vai conciliar com a sua conta no banco. Então você vai ter que observar o que foi pago naquele dia e o que entrou de dinheiro naquele dia. Só que você sabe que o dia anterior, por exemplo, numa quarta-feira, você vai estar mexendo nas transações de terça, né? Então as transações de terça já foram fechadas. Então na quarta você vai trabalhar os lançamentos de terça. Então você vai ver lá os boletos que você pagou, os seus fornecedores que você pagou. Você vai ticar lá, ver se está batendo com... Foi tudo pago direitinho. Quais os clientes que te pagaram, se todos pagaram, se alguém não pagou ainda, né? Aí você vai ver na conta do banco também as taxas que caíram naquele dia, se teve juros que caíram naquele dia, né? Então você vai pegar a conta corrente do banco e vai conciliar com o livro conta corrente da empresa, tá? Se você fizer isso todo dia, você vai ter pleno controle da sua situação no banco. Você vai ter pleno controle do que está pago, do que falta pagar e do que você recebeu, quem te pagou, dos seus clientes, e quem não te pagou. Vai ter pleno controle disso. E você vai conseguir ter uma noção de como está indo, como vai ser o fechamento da semana ou o fechamento do mês. Você que é pequeno, é micro, é você que controla isso, você não tem um funcionário que controle isso, isso é você. Gaste o tempo necessário fazendo isso para não, né? Porque não é perda de tempo, tá? Eu sempre digo para vocês, a melhor coisa que tem é vocês terem controle do seu negócio. E ter o controle do seu negócio não é olhando se o funcionário está indo tomar água naquela hora, se ele foi tomar café, se ele foi... Não é controlar isso. É ter noção de como está o seu negócio. E quando você faz essa conciliação bancária, você tem noção de como está a sua conta no banco, você tem noção do que já foi pago, do que falta pagar, você tem noção do que você recebeu, quem pagou e quem não pagou. Até se você quiser falar com o teu cliente que não te pagou, você está em atraso conosco, alguma coisa, aconteceu alguma coisa, posso te ajudar, o que está vendo, né? Se aproximar do seu parceiro de negócio, né? Então, e mesma coisa com o teu fornecedor, se você tiver que pedir uma extensão de prazo, que você não recebeu uma quantia pesada, ou uma quantia que você esperava receber e não recebeu, se algum empréstimo do banco ou financiamento se atrasou, né? Então você tem noção de tudo isso, o que você tem que fazer. Isso é básico, o que a gente chama de planejamento financeiro. A aula que vem eu vou falar só de planejamento financeiro. A importância disso, né? Então,
Gaste o tempo necessário fazendo isso. Não ache que isso é perda de tempo, que não é. Porque às vezes você vai pegar a tarifa que você tinha acordo que não fosse cobrada e foi. Geralmente você deve pagar a tarifa de cobrança. Se você paga, se foi debitado tudo, se não foi, se foi debitado a mais, se não foi. Então você sabe tudo isso. Você consegue sentar na mesa do seu gerente do banco ou ligar para ele e falar: está acontecendo isso de errado. Ou se você for precisar de algum dinheiro para alguma emergência, você já tem uma noção de como as coisas estão, né? E vai chegar nele e vai pedir com propriedade, sabendo as condições que você vai ter para pagar, né? Como que as coisas vão funcionar, quanto você precisa, para que prazo você precisa. Mas eu vou entrar numa forma mais aprofundada disso na próxima aula, que eu vou falar de planejamento financeiro. Hoje o tema é a conciliação bancária. E não se preocupe em fazer a conciliação do dia. Hoje é dia 2, faz o dia 1. Hoje é quinta, faz a da quarta. Porque durante aquele dia pode mudar um monte de coisa. Pode ter caído um crédito que não era seu, vai ser estornado. Pode ter caído um débito que não era para ter caído, vai ser estornado. Então não adianta você lançar isso ainda. Deixe até o dia anterior tudo bonitinho. Isso é uma obrigação quando você chega na empresa. Você não precisa fechar a conciliação bancária do dia. Mas você pode, por exemplo, chegar de manhã, olhar na sua conta do banco, ver quais foram os clientes que pagaram. O que você tem para pagar naquele dia. Dá uma conferida. Não precisa, deve ter feito isso no dia anterior, né? Visto o que você tem para pagar. O que recebeu só no dia mesmo você vai saber, né? Então tá lá. O que você recebeu, quais foram os clientes que pagaram, o que você tem para pagar. E o saldo que você tem na conta corrente. Até ali você já sabe de bate pronto que você tem condições de honrar seus compromissos, ou vai faltar alguma coisa. Se você vai ter que tirar do investimento, vai ter que ligar para um fornecedor pedir um pouco mais de prazo. Tá? Então, faz isso de manhã. Cabeça fresca, é obrigação. Porque você vai ter que pagar essas contas, você vai ter que saber tudo que você tem para pagar, tudo direitinho, como está o seu andamento. Hoje os bancos para PJ dão software de apoio, fornece uma forma de apoio nisso, para que você consiga trabalhar isso direitinho. Se você faz cobrança, você emite duplicata, emite títulos, mesma coisa. Os bancos fornecem isso. Geralmente, dependendo do seu tamanho, do seu negócio, você paga uma tarifa X, você tem lá, vai depender muito da sua negociação com o seu banco. Então, mas o primeiro ato, chegar de manhã, abre a conta do banco, confere os títulos que você recebeu, ou seja, que os seus clientes pagaram. Confirmou, olha lá o que você tem para pagar. Vê o saldo que você tinha, você dormiu, beleza, vai dar para pagar tudo. Bonito. Paga, deixa as coisas, põe as coisas para rodarem. No dia seguinte você vai lá e faz a conciliação direitinho. E quando você fala, que eu falo, olha que vai pagar, não é só os boletos dos teus fornecedores, não. Olha se tem valor de empréstimo caindo, tem que olhar tudo isso. Se tem parcela de empréstimo, financiamento, acordos caindo naquele dia, você tem que observar tudo isso, né? E uma coisa importante que a gente fala, isso os contadores falam, nós temos, e é certo, né? Então existe o princípio da identidade, né? Que separa PJ é PJ, pessoa física é pessoa física. Os seus boletos pessoais, os seus compromissos pessoais não devem ser pagos pela empresa. O dinheiro da empresa é para pagar pela empresa. Mas professor, eu tenho que viver. Faça uma retirada de prolabore, jogue para sua conta e pague pela sua conta.
Você vai ter mais controle sobre isso. Você vai ter mais controle sobre as coisas. Porque não chega uma hora, você mistura e não sabe o que é seu e o que é do negócio. Aí você vai falar que o negócio não está dando dinheiro, mas o problema não é no negócio. O problema é você. São suas contas pessoais que são os problemas, não a do negócio. Então, vê quanto você tem de gasto mensal e determine isso de Prolabore. Né? E um dinheiro a mais para você fazer as coisas, investimentos, tal. Se a tua empresa comportar. Mas você tem que ter um Prolabore determinado, que conste na sua previsão de fluxo de caixa, tá bom? Que conste tudo direitinho. Quando você faz uma projeção de fluxo de caixa, tem que estar lá constando todo mês a sua retirada de Prolabore. Fez a sua retirada? Beleza, bonito. Joga na sua conta pessoal e pague suas contas por lá. Sou redundante nisso porque isso é sério. E se você tem um comércio, uma pizzaria, você tem um bar, você tem um restaurante, nada de meter a mão no caixa para pagar suas contas, não. E se você tiver que tirar um dinheiro e depois no final registrar como Prolabore, não tem problema nenhum, mas anote no livro caixa. Retirada parcial de Prolabore tal, tanto. Para você saber que aquele dinheiro foi você que tirou para suas despesas, não para despesas da empresa. O caixa da empresa, a conta corrente da empresa, não é o seu caixa e nem a sua conta corrente. São coisas separadas. Por isso que tem o princípio da identidade pela contabilidade. São pessoas diferentes, apartadas e são tratadas de forma diferente. O patrimônio de cada um vai ser olhado separados, não em conjunto. O patrimônio da empresa, o seu patrimônio é seu. Ah, mas e a empresa é minha? Então ela vai constar que você é dono, no seu patrimônio vai constar que você é dono da empresa tal. Mas ela tem vida própria, não se mistura com a sua. Então os caixas são separados, lançamentos de conta corrente são separados. Vou repetir de novo, tem que tirar um dinheiro da empresa para pagar minhas contas pessoais. Coloque lá como sua retirada de Prolabore. Que não é o correto. O correto é você fazer uma retirada todo mês que te sustente o mês inteiro. Não ficar lá tirando um picadinho. Mas caso você precise fazer assim, que anote como uma retirada sua. Não pegando suas contas e jogando para a empresa pagar. Que ela não tem obrigação sobre isso. Tá? E como eu disse de novo, vou repetir. Às vezes você está achando que a empresa não está dando dinheiro, o problema não é a empresa, são seus gastos que são elevados. E as coisas estão se misturando como se fosse uma coisa só e não são. São separados. Por isso que se fala pessoa jurídica e pessoa física. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula. E se quiser mandar dúvidas, perguntas, fique à vontade. Entre no meu canal aqui e deixe suas dúvidas, faça a pergunta que vocês quiserem. Como eu digo, esse canal é para ajudar vocês. Um forte abraço a todos.